Olá, bem-vindos ao FMPcast. O tema de hoje é algo que nos últimos tempos tem estado nas manchetes, mas que ainda precisa de uma lupa. Por isso a gente está conversando, a partir de agora, com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Dr. André Ricardo Coupo Marquesan, que é coordenador do CAUCOM, que é o Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica. Doutor, bem-vindo. Muito bom dia, Fernando. Muito bom dia a todos que nos veem, nos ouvem. Agradeço muito o convite. Meu interesse, como tenho dito repetidas vezes, é colaborar e colocar um pouco de luz sobre esse tema das apostas. Isso. Os sites, os aplicativos de apostas, eles representam um risco ao consumidor de que ordem, então? Olha, Fernando, eu comecei esse assunto a partir de uma dificuldade que eu estava vendo na defesa do consumidor, porque a defesa do consumidor ela é muito complexa, são diversas matérias, e o que você busca quando subsidia, quando apoia os colegas, é justamente isso: fornecer informações, estabelecer relações que permitam ao colega se situar em diversos temas. Então começou a surgir esse tipo de problemas, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, por certo, mas em todo o Brasil. Então me dediquei a tentar entender e como trabalhar nesse tema em defesa do consumidor. E o cenário que eu descortinei é muito ruim, dentro do próprio microsistema ou do sistema de apostas, a defesa do consumidor é absolutamente insatisfatória. Eu não vou questionar a liberação do jogo, Essa é uma matéria de órbita federal, eu não vou questionar. Há uma sequência legislativa que nos demonstra que o jogo foi sim internalizado como uma atividade econômica no Brasil, mas do modo como eu vejo, do meu modesto modo, ele foi internalizado de um modo profundamente equivocado e sem que isso seja uma defesa econômica do consumidor. Eu não vou, digamos assim, me manifestar além do que eu leio relativamente à instabilidade econômica, à possibilidade de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, porque isso eu também conheço pelo que eu leio, mas eu tenho trabalhado bastante como defender o consumidor nessa selva. Bom, doutor, o senhor tem aqui uns papéis, né? Fez um estudo prévio para nos contemplar aqui com os dados. Também está acessando alguns sites aqui. O que contém aqui? Dá para verificar que o consumidor tem pouco acesso? Primeiro eu preciso dizer que nós tínhamos uma regulamentação, a Lei 13.756 de 2018. Essa lei foi a conversão daquela primeira medida provisória, uma medida provisória que era uma espécie de arca de Noé, com diversos temas. Então, em 2018, ela foi convertida na lei. Só que entre 2018 e 2023, isso é reconhecido pelo próprio governo federal, por todos que trabalham, nós vivemos um ambiente de absoluta ausência de regulamentação. Foi a selva absoluta. É a pior dos tipos, dos cenários. Agora, no início de 2024, em janeiro de 2024, a regulamentação começou a ser organizada. O Ministério da Fazenda chamou para si a regulamentação e dentro da estrutura do Ministério da Fazenda existe a Secretaria de Prêmios e Apostas. A Secretaria tem um secretário e tem uma subsecretária. A subsecretária, nós já trouxemos aqui em Porto Alegre, a advogada Carolina Iume, ela é advogada da União, ela é extraordinariamente competente e a estrutura estar no Ministério da Fazenda não deixa dúvidas quanto à primeira, digamos assim, intenção do governo federal, que é trazer a disciplina das apostas esportivas, das apostas de costa fixa, das apostas online para o Ministério da Fazenda, procurando primeiro a arrecadação pela outorga, 30 milhões para cada uma das empresas. Se eu quiser hoje entrar com a Bet, eu entro com um processo administrativo e pago 30 milhões. Digamos assim, propõe o processo administrativo, protocola, e você vai pagar 30 milhões. Todo dia eu tenho que atualizar, mas em geral, a atualização que eu olhei agora de manhã,
é do dia 15 de maio, em torno de 76, 80 bets Legalizadas. com diferentes marcas esportivas. Então, às vezes, uma bet tem 3 nomes de esportivos, porque a regulamentação é assim, 3 nomes. Então, são aproximadamente, é difícil dizer, eu não fiz a conta total, mas até uns 60 e poucos nomes. Mas são em torno de 80 bets. 80 bets. 80 bets, próximo a 80 bets. Mas vamos lá. Que operam hoje na legalidade. Toma uma aguinha, vamos lá. São cerca de 80 bets. No site Reclame Aqui, até a última pesquisa que eu fiz, eram 1.095 queixas de diferentes bets. E a Anatel já derrubou. A Anatel derruba 50, 100 sites por dia. Na verdade, não é a Anatel. A Anatel diz para as operadoras para inviabilizar um site. 13, 14 mil. Porque muitas das bets ilegais que vêm, elas colocam um domínio, esse domínio você derruba, e no dia seguinte eles abrem um outro domínio situado, sabe lá Deus aonde. Essa é uma tarefa que tem sido feita, mas enquanto essas bets ilegais, esses sites ilegais, enfim, esse universo ilegal, ele fica às vezes uma semana, 15 dias, ele causa muita dor e aflição ao consumidor, até porque, de novo, ele é ilegal. Então você viu a sequência, cerca de no máximo 80 bets, algumas bets com diferentes marcas comerciais, um número muito grande de reclamações, e um número ainda gigantesco digamos assim, de ilegalidades que são coibidas pelo sistema. Então, essa é a arquitetura. Uma lei de 2018, uma desregulamentação, uma selva até 2023 e um início de regulamentação em janeiro desse ano. Até a subsecretária diz, olha, nós não podemos ser culpados por 5 anos de selva. Sim. E foi 5 anos de selva. Mas o que o governo federal teve? Em primeiro lugar, a arrecadação. Então, sendo cerca de 70, 80 bets, são aproximadamente 2 bilhões, são 70 vezes 3, 210, posso estar me enganando nos números. Esse é o primeiro interesse do governo federal. São 2 bilhões e 200, vamos botar, arrecadação. A coerção da lavagem de dinheiro, absolutamente meritória, para evitar que as bets sejam simplesmente lavagem de dinheiro, e a evasão de divisas. A evasão de divisas foi trazer e zonear as empresas no Brasil. Só que... elas estavam operando de fora, né? Então fica difícil o controle. Mas, Fernando, a análise que eu fiz mostra basicamente que toda a estrutura de bets converge para um principal centro, que é digamos assim, a Grã-Bretanha. Por quê? Porque há uma experiência de apostas gigantescas na Grã-Bretanha. Então, eles têm como cultura, né? Eles têm como cultura. Estavam apostando no Papa agora. Sim. Quem seria o Papa? O nascimento do filho. Nascimento do filho, o nome que seria dar. Então, por exemplo, muitas das empresas são situadas na Ilha de Malta, mas a Ilha de Malta é paraíso fiscal. Digamos assim, um estado associado à Grã-Bretanha. As Ilhas Britânicas, Curaçao. Bet brasileira, muito difícil dizer que exista, porque nós não temos essa estrutura. Nós temos bets já sediadas no Brasil, digamos assim, com escritórios, mas o grande dinheiro não é para ficar aqui. Ninguém vai me convencer que alguém traz dinheiro para distribuir aqui. Não, o dinheiro é para voltar de onde ele, digamos assim, dos seus donos. E o Ministério e o Banco Central, o ano passado, tinha dito que o dado do Banco Central era cerca de 80 bilhões apostados, 60 bilhões ficaram aqui. 20 bilhões foram embora. 20 bilhões. 3, 4 bilhões de dólares foram retirados da economia brasileira. Então, eu não entro nisso porque o próprio diretor do Banco Central, o diretor Galípolo, ele colocou na CPI das bets que o Banco Central está analisando esse fenômeno como uma possibilidade de desequilíbrio no sistema financeiro, na moeda. Isso não é o meu foco. O meu foco é justamente um setor que não
tem como oferecer proteção para o consumidor, não oferece proteção para o consumidor. E eu mostrava para você agora há pouco o próprio site mais famoso de reclamações. Esse site de reclamações, ele tem na própria página das reclamações, eu mostrei para você, cadastre-se aqui. Você pode de um lado cadastrar e de outro reclamar. É um site absolutamente patrocinado pelas vendas. Eu não questiono, até porque me parece que o site na reclamação ele não foi afetado. Ele mantém uma integridade das reclamações para dizer, olha, de fato existem essas reclamações, sim, é dada a nota, aquelas carinhas, quem conhece o site, sabe, ruim, bom, mas as reclamações existem no meio de uma oferta absurdamente grande de publicidade. É que não é muito... não é moral, né, doutor André? Não é moral. O site que recebe reclamações é patrocinado pela empresa que, né, em tese vai ser atingida pela reclamação. Enfim, nessas reclamações que o senhor averigou, né, nesse site, são de que tipo de reclamações? Não pagaram prêmio? Não... Tem todos os tipos de reclamação. Naquela apresentação que eu fiz, como disse, toda hora muda. É como nuvem no céu. É um cenário diferente a cada 5 minutos, 10 minutos. Mas as reclamações que nós tabulamos há 2, 3 meses atrás era propaganda enganosa, que era a maior parte, estorno do valor pago, conta suspensa, divergência de valores, produto não recebido, qualidade do serviço, login e senha, instabilidade, pagamento não localizado, atraso na entrega, e aí um total dessas aqui, quando tabuladas, cerca de 320 mil reclamações. 320. Eu fiz um gráfico pizza, o famoso gráfico pizza, e a maioria, é ruim de ver aqui, eu admito, é ruim de ver, mas aqui você pode ver que é não resolvidas. A maior fatia, a maior parte, a indigesta, a sem tempero, é para o consumidor. Ah, não, mas as não resolvidas, às vezes a pessoa foi resolvida e esqueceu de dar baixo. Não resolvida é não resolvida. Sim. Não resolvida é não resolvida. Tudo bem que pode haver reclamação. Há o escamoteamento. Né? Às vezes o consumidor teve, de fato, o seu interesse atendido, mas de qualquer forma é um número absurdamente grande. E eu costumo botar, Fernando, só para mostrar, eu peguei e fiz com o meu estagiário uma análise de dados e classificação das reclamações. Por exemplo, uma determinada marca, tá? Publicidade, saque garantido, saque garantido, saque garantido, saques rápidos, pagamento garantido, saques instantâneos. Você faz aqui, se olhar nessa minha tabela, são 35. Todo mundo está prometendo pagar na hora, não ter limite. Isso não é uma propaganda. Porque isso, para mim, é como se você fosse comprar um carro, assim, entregamos o carro para você. Mas é o mínimo que você espera. Você vai comprar uma geladeira na loja, nós entregamos a geladeira. Porque, por acaso, o subtexto é não entregaria a geladeira? Então, quando as próprias empresas fazem saque rápido via Fix, aqui é diversão garantida com saque rápido. Essas são as publicidades das empresas. É como se ela dissesse, olha, eu não posso garantir pelos outros. Isso, para mim, é uma febre, é um sintoma de que o sistema se reconhece como, infelizmente, doente. Não posso dizer que quando a publicidade é saque garantido, isso não é uma publicidade, isso é o mínimo que você espera. Sim. É o mínimo que você espera. É o mínimo que você compra um carro e quer o carro. É o mínimo que você compra água no supermercado. Você pode levar a água assim que pagar. É o que eu espero. Eu não vou pagar para não receber. Eu tenho certeza que se eu botei um dinheiro e apostei em alguma coisa, ela vai... se eu recebi, isso ok, eu já botei o dinheiro, eu quero a aposta. Eu apostei 1.000, o meu time ganhou nos últimos 30 segundos virando, eu vou receber, sei lá, 50 mil. É isso que eu digo. Mas aí aproveita, né, doutor André? Eles aproveitam que tem uma população um pouco instruída, né? Uma parte analfabeto funcional que não é capaz de entender. Isso aqui é óbvio. Óbvio que o meu saque tem que ser garantido. Me parece que tem uma má-fé nesse sentido também na publicidade. Fernando, é vício. O que eu tenho trabalhado, e muitas pessoas têm trabalhado, é muito simples. Já que eu não posso tornar ilegal,
que definitivamente se afaste a publicidade ou se considere como é a publicidade de álcool e a publicidade de cigarro. Isso. É no lugar e estritamente limitado. Estritamente limitado. Porque hoje nós fomos inundados, né? Nós somos inundados. Todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, todos são patrocinados por Bet. Todos são patrocinados por Bet. E aí a gente já vê a reboque, já vê a questão dos cartões, né? Dinheiro indo para o PCC, quer dizer, está sendo utilizado como um instrumento para ilegalidades. E você quer ver uma das coisas que mais me deixou entristecido? Eu sou colorado, mas não tem nada a ver com o time. Não, mas não tem nada a ver com o time. Tem a ver com uma publicidade de uma grande empresa que anuncia bastante aqui. Clássico Grenal. Ganhe mesmo perdendo. Como assim? Ganhe mesmo perdendo. É a publicidade da empresa. O que significa isso? Qual é o mérito do esporte? Fazer você exercício, disciplina corporal, aqueles todos os benefícios que o esporte, como uma luta ritualística, o esporte é isso, uma luta ritualística. Há 15 mil anos atrás nós nos mataríamos como gladiadores. Depois nós evoluímos como sociedade para não nos matar. Eu jogo um pedaço de couro numa rede e ganhei de você. E nós saímos dali, vamos tomar cerveja e dizer, a próxima você me ganha. É assim que é. Isso é o benefício do esporte. O esporte coletivo é liderança, é tática, é tudo que ensina o time. Por isso que nós usamos. O meu time está trabalhando bem, meu time de vendas. Isso é o benefício do esporte. É a sua realização, é o seu grupo, é o aprender a ganhar e o aprender a perder. Quando uma empresa diz ganhe perdendo, ela está liquidando com o benefício do esporte. Porque ela está dizendo, se você é colorado, se você é gremista, pode apostar contra o seu time, pode esperar que o seu time perca. Porque se ganhar, você ganhou, e se perder, você ganhou. Você não tem mais nem interesse de torcer, porque seu time está numa má fase e estão oferecendo 100 por 1, tem que perder, eu vou botar agora e vou ganhar contra o meu time. Isso é uma absoluta perversão do esporte. Isso é uma depressão do esporte. E junto com isso vem toda a questão do consumidor, que é aproximar-se de um consumidor vulnerável, que você está falando, de criança. A lei proíbe isso. Proíbe o que significa atletas consagrados fazerem atletas em atividade. Atletas, eu não vou fazer propaganda de ninguém, mas você abre aqui até a própria página da Bet, atletas consagrados, melhor atleta do mundo. Ele tem um diálogo com uma criança. Se ele estivesse fumando, qual seria a diferença? Se ele estivesse fazendo propaganda de cachaça, qual seria a diferença? Nenhuma. Por quê? Nenhuma. Tá entendendo? Então, o que eu quero dizer? Não pode ter acesso a esse consumidor desse modo. Não podemos... mas a publicidade tá proibida. A única restrição, as restrições que existem são das portarias que constam no site da SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas. A disciplina toda da publicidade abusiva e toda de proteção ao consumidor não veio pela Senacom. Não veio por nenhum órgão do consumidor. Vem pela Secretaria de Prêmios e Apostas vinculadas ao Ministério da Fazenda. Então, o apostador, o consumidor desse serviço, ele não está protegido. Ele não tem em seu favor um olho. E esse consumidor hipervulnerável, ele não é protegido. O sistema não dá atenção a ele. Não a atenção que ele devia. Sim, porque tem outros aspectos aqui, né? Isso também desperta o vício. Então tem gente que acaba tendo as bets como gatilho, né? Porque a vicissitude, ela se alimenta dessa maneira, né? Tu pode até, de repente, deixar de exercitar um vício, mas aí tu pode cair em outro. Ou se descobrir viciado. E eu estava comentando outra coisa com vocês, Anus, uma pesquisa da Serasa. A pesquisa da Serasa é uma pesquisa do ano passado. A Serasa tem 3, 4, digamos assim, níveis de avaliação de inteligência estratégica, muito bem feita. E a pesquisa da Serasa é justamente isso. Bets e inadimplentes. Tem gente pagando dívida com aposta? Ou apostando para tentar pagar dívida, doutor? A pesquisa da Serasa, a pesquisa do ano passado, acho que outubro do ano passado, 46% dos inadimplentes já apostaram pelo menos uma vez na vida. Se está inadimplente, não tinha que apostar. Sim. 56% não estavam endividados antes de começar a apostar.
E aí o interessante, para quitar uma dívida, 16% apostou, embora os números possam se somar, mas 16% admite que apostou para quitar a dívida. É aquele conto famoso do Barão de Munchausen, o sujeito que entra num pântano com um cavalo e está afundando com o cavalo, ele puxa os próprios cabelos e sai do afundamento, sai desse pântano. Não sai, isso é uma mentira física. E esse conto é muito famoso porque ele basicamente diz: se você acha que vai sair de um afogamento puxando os próprios cabelos, você é mais do que um tolo. E se você acha que vai pagar dívidas com jogos de apostas, você vai cavar um buraco maior. Porque, eventualmente, tudo bem, 1 em 10 consegue, fica feliz, apostou contra o time virou nos 10 últimos segundos do jogo, mas não é o que vai acontecer. E isso, segundo a Serasa, mais perde do que ganha. As pessoas aumentam o endividamento. Não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil, não existe diversão em bet. Não deveria ser utilizada a palavra diversão em bet. Diversão é muito, muito relativo. É uma expressão que não deveria, porque você está comunicando a um público infantil, a um público adolescente, você está comunicando a um público vulnerável, que é uma diversão. Não é uma diversão. Não é uma diversão. Não é. Cigarro não é uma diversão. E a julgar pelo absurdo que nós estamos vendo todo dia, histórias de pessoas que venderam tudo em casa, que fizeram empréstimos, embora a lei proíba, e a Secretaria de Prêmios e Apostas proíba a utilização de cartões de crédito para aposta. Nós queremos que isso avance, eu e outros colegas que trabalhamos na defesa do consumidor, queremos que isso avance para todas as pessoas cujo CPF consta dívida, consta empréstimo, não possam apostar. Isso é fundamental não nesse posso momento. Apostar, não posso apostar. Como é que está esse processo, doutor? Ele tramita onde agora? Nós estamos tentando pelo MPCOM, que é o Ministério Público do Consumidor, a Associação de Promotores e Procuradores que trabalham com o consumidor, levar, mas não somos só nós. Inclusive, nós já apresentamos isso também à secretária, que para evoluir nessa situação de que você tem a impossibilidade de quem tem dívidas a pagar que não possa apostar com o próprio CPF. Mas aí, Fernando, eu vou mostrar para você... Esbarra nas instituições bancárias. Não, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Um fenômeno que eu li na BBC: como cambistas de bets movimentam o mercado milionário e oferecem apostas até para menores. Então, vamos dizer, Fernando Zanuso, você virou um cambista de bet. Você aqui é um agiota, você é um intermediário, você tem um CPF limpo, você pode apostar, mas você faz apostas de um garoto de 16 anos. Ele não pode apostar, você pode. Então, se criou... Como se ele fosse comprar uma bebida alcoólica para o menor. Eu compro uma bebida alcoólica no supermercado e levo ali na esquina para o rapaz, para a criança de 11 anos de idade. Então, você vê o que é necessário para fazer a defesa desse consumidor infantil, a defesa desse consumidor adolescente, a defesa desse consumidor vulnerável, a defesa desse consumidor idoso que tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, um benefício concedido pela sociedade, não é pelo governo. Isso vem dos nossos impostos. Para ele sobreviver, e ele gasta o BPC com apostas. Aí não tem como o sistema funcionar. Que cenário preocupante, doutor. O que eu coloquei até naquele evento que nós fizemos no CEAF, um colega disse assim: Marquesan, eu vim aqui com dúvidas, saí com muito mais dúvidas. Ele ficou até meio decepcionado. Eu disse para esse colega: bem-vindo ao clube. Agora tu já sabe. Se eu coloquei uma luz sobre a dimensão desse problema, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque tu e todo mundo tem que saber o que é isso. Isso já é um primeiro passo. Vamos fazer a radiografia, o diagnóstico desse sistema e vamos começar a trabalhar nas soluções para isso. Primeiro passo com 5 anos de atraso. Mais, porque a medida provisória, nós estamos com 7 anos de atraso. Doutor André Marques, o que o senhor gostaria mais de salientar? Lembrando que o tema não se esgota, ele está nesse momento em desenvolvimento, né? Os primeiros dados estão surgindo, as primeiras ocorrências, né? Então, o que o senhor, de forma derradeira, poderia nos dizer? Nós estamos trabalhando
para produzir esse material. O Centro de Apoio produz material, estabelece relações, essa é minha institucionais, eu brinco que eu sou o diplomata dos colegas. Se o colega precisa de alguma coisa com alguém, eu consigo isso, ou pelo menos tento conseguir. Então, o que eu tenho feito? É produzir esse material, deixar disponível para todos os colegas, e não só os colegas, as pessoas que solicitem, que demandem o Ministério Público desse conhecimento para exatamente fazer essa radiografia, esse diagnóstico e permitir que algumas soluções eventualmente locais sejam feitas. Quando o colega puder organizar localmente alguma coisa, eu fico muito feliz. Quando os colegas como nós estivermos nos tentando organizar para que em nível nacional isso diminua o tamanho do problema, melhor. Então, esse conhecimento que eu procuro disponibilizar é a compreensão justamente para que nós possamos, em um segundo, terceiro estágio, dar uma proteção efetiva ao consumidor. E tudo bem, eu havia comentado com você antes de começarmos, eu visitei o cassino de Monte Carlo, eu e minha esposa, acho que tinha que pagar para entrar na sala, é um luxo, mas aquilo ali é James Bond, que aposta 150 milhões de dólares numa mesa. Aquilo é fantasia, aquilo é delírio, aquilo é, tudo bem, um sheik árabe que quer apostar 100 milhões, não é a nossa vida, não é a realidade. Isso não é absolutamente, digamos, o que deve se esperar. Isso não existe, isso não existe. Então, as pessoas têm que ter a consciência dos seus limites muito mais do que se imagina. Elas têm que ser protegidas, sim. É a publicidade do cigarro, é a publicidade do álcool, é tantas publicidades que nós conseguimos, ao longo de todo um processo de proteção, justamente, por exemplo, evitar a publicidade contra a criança, dirigida à criança. Aquela publicidade que você se lembra há uns 30, 40 anos atrás, pai, eu quero a minha bicicleta tal, não vou fazer publicidade. Peça para o seu pai. Apareceu uma criança chorando no supermercado ou numa loja. Pai. Então era para a criança chantagear os pais. Essa publicidade a gente acabou. Por que acabou? Não pode dirigir para a criança que é vulnerável, tem um conhecimento sendo, digamos, uma autoconsciência sendo produzida, e não pode ser dirigida a ela. Não é jogar os filhos contra os pais, berrando no supermercado, se atirando no chão porque quer comprar 15 quilos de chocolate. Não tem diferença entre você oferecer irrestritamente apostas esportivas. Não é diversão, a aposta é algo muito sério. Se você tem dinheiro sobrando, pode ser divertido. Se você está na média dos brasileiros, isso não é divertido. E aí, a proteção do consumidor, quando chega um problema para nós, é muito parecido com o superendividamento. Doutor, eu tenho 6 consignados e ganho um salário mínimo. Eu e um grande amigo, que é o da Defensoria, o Felipe, disse, o que a gente faz numa hora dessa? 6, 7 consignados ganhando um salário mínimo e apostando. Chora. De fato. É uma situação muito preocupante e perigosa. Doutor, muito obrigado, Fernando, um bom trabalho e certamente voltaremos a conversar. Muito obrigado pela oportunidade, eu espero ter colocado pelo menos essa dimensão, e se eu compliquei um pouco a vida das pessoas, eu também fico feliz, porque não é um tema que possa passar batido, ele realmente é um tema complexo e muito importante. Um grande abraço para você e para todos. Grande abraço. Compartilhe esse conteúdo, é um tema importante, vai haver desdobramentos jurídicos certamente nos próximos meses, e a FMP está em consonância com os assuntos do momento, trazendo profissionais como o Dr. André Ricardo Copo Marquesan, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Procurador de Justiça. Um grande abraço e até a próxima edição. Obrigado.